Da pregação da palavra, eu convido a todos a abrir as Escrituras Sagradas, a carta do apóstolo Paulo aos Colossenses. Hoje nós iremos meditar no capítulo 1, versículo 13 a 23. Carta do apóstolo Paulo aos Colossenses, capítulo 1, versículo 13 a 23. Deixa eu ler para os irmãos para a gente ganhar tempo. Diz assim a palavra do Senhor: Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a remissão dos pecados. Este é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas dos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades, tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste, ele é a cabeça do corpo da igreja, ele é o princípio, o primogênito de entre os mortos, para em todas as coisas ter a primazia, porque aprove a Deus que nele residisse toda a plenitude, e que, havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele, reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. E a vós outros também, que outrora eres estranhos e inimigos do entendimento pelas vossas obras malignas, agora, porém, vos reconciliou no corpo da sua carne, mediante a sua morte, para apresentar-vos perante ele, santos, inculpáveis e irrepreensíveis, se é que permaneceis na fé, alicerçados e firmes, não vos deixando afastar da esperança do Evangelho que ouviste e que foi pregado a toda criatura debaixo do céu, e do qual eu, Paulo, me tornei ministro. Glória ao Senhor. Senhor, o culto ele é um conjunto. Ele é a totalidade, Senhor, de partes, louvores, cânticos, oração, leitura. E agora chega, Senhor Deus, a parte que nós julgamos ser a mais importante, Senhor. Vamos dizer que a mais necessária, que é, Senhor Deus, a pregação, a exposição da Tua Palavra. Pois cremos, ó Senhor, que o Senhor, o Deus do céu, que criou os céus e a terra, o mar e tudo que neles há, o Criador, Todo-Poderoso, o Onipotente, Onisciente, Onipresente, o Alto Independente, o Eterno, aquele que não precisa de nada nem de ninguém. Cremos que através da pregação da Tua Palavra, Tu fala com o Teu povo, Senhor. Tu fala com os presentes na Assembleia. Quando a Tua Palavra está sendo fielmente exposta. E esse é o grande desafio, Senhor. Ser fiel à Tua Palavra. A dificuldade, Senhor, as nossas limitações são enormes. Por isso suplicamos ao Senhor, tenha misericórdia de nós e nos conduz em fidelidade a Ti, Senhor, nos dando sabedoria, entendimento, conhecimento, inteligência, na explicação, Senhor, na exposição, na aplicação da Tua Palavra. Tu nos conduza de tal maneira que tenhamos a convicção e certeza que Tu falaste, Senhor, nos conduza nesta noite. Através da exposição desse texto, do entendimento dele, que o Senhor, por Tua graça, Senhor, com poder, aplique na nossa vida, no nosso coração, de maneira que possamos ver os frutos disso. Uma vida transformada, mudada,
íntima e em plena comunhão contigo. Consciente, ó Senhor, da nossa total e completa dependência de Ti, que eu suplico a Ti por isso, Senhor. Nos ajude. Fala conosco nesta noite, para o louvor de Tua glória, para a honra de Cristo, Teu Filho, para o bem do Teu povo aqui presente. E como também, Senhor, se agrade em fazer o Teu reino avançar na salvação dos pecadores. Assim nós oramos ao Senhor em nome do Teu Filho Jesus Cristo. Amém. Amém. Irmãos, título do nosso sermão: a suficiência da pessoa e obra de Jesus na reconciliação com Deus. Irmãos, vivemos em um país místico em sua espiritualidade. Aqui em território brasileiro nós temos umas boas centenas, dezenas ou centenas de religiões. O povo brasileiro é um povo místico, é um povo eclético no que diz respeito à espiritualidade. Evidentemente que a grande maioria é de vertente cristã e em sua maioria católico, uma boa parcela de protestantes, evangélicos. Existe também judeus, existe espiritista, candomblé, ou seja, é um país eclético em sua religiosidade. E nós podemos resumir a religiosidade do povo brasileiro em duas apenas: religião de obras, como eu já falei várias vezes aqui, e religião de graça. A religião de obras é qualquer religião que ensina, defende e pratica algum tipo de obra, de feito, de ação feito pelo fiel para chamar a atenção, ou então ganhar ou conquistar o favor da divindade adorada ou cultuada. E aí nós incluímos o catolicismo romano, nós incluímos o espiritismo segundo Allan Kardec, nós incluímos a Umbanda, todo tipo de religião que existe no Brasil. Nós incluímos as seitas ditas cristãs. São religiões de obra. O fiel precisa fazer algo para chamar a atenção ou conquistar o favor da divindade adorada, a entidade adorada. Precisa fazer algo para se relacionar, para ter comunhão, ter intimidade, ou chamar a atenção de tal divindade para si. Essas são as religiões de obra, que é muito forte no Brasil. E o mais forte de todos, podemos dizer que é o catolicismo, por conta da quantidade em que é ensinado de que o fiel precisa fazer algo, rezar tantas Ave Marias, rezar tanto Pai Nosso, fazer tantas peregrinações, fazer isso e aquilo, uma série de ritos religiosos para conseguir o favor ou o agrado de Deus. Existe a outra religião, que é a de graça, que é o Evangelho, que diz que o homem ele não pode fazer nada para chamar a atenção de Deus, ou se reconciliar com Ele, ou se relacionar com Ele. Mas é necessário que Deus venha primeiramente ao homem, para que a partir dessa vida e desse poder de Deus operado no pecador, a sua relação possa ser então restaurada, e então o pecador é reconciliado com Deus e Deus com ele. E a partir dali, como efeito dessa reconciliação,
ele passa a viver uma vida cristã verdadeira e genuína, manifestando todos os efeitos e fruto dessa reconciliação primária que houve a partir de uma ação, atuação e iniciativa do próprio Deus em seu poder. Então veja que é completamente diferente, né? Enquanto as religiões de obra faz algo ou deixa de fazer para agradar a divindade, ou para chamar a atenção para si, como uma maneira de conseguir ou conquistar a salvação de tal divindade, o verdadeiro evangelho diz: não, o homem não pode. Então primeiro ele necessita ser reconciliado, estabelecer a paz entre Deus e o homem, e a partir dali pode-se viver um verdadeiro relacionamento com Deus, de maneira que tudo que ele faz subsequente à reconciliação não é para conquistar ou alcançar nada de Deus, mas é simplesmente como a expressão da sua gratidão e do seu amor a tudo que Deus é e tudo que Ele já fez por ele na pessoa bendita de Jesus Cristo. Então o cristão não vive uma vida barganha em que faz para receber, mas ele faz para expressar a sua gratidão e o seu amor a Deus, por tudo que Deus já fez por ele na pessoa bendita de Jesus Cristo. Então é completamente diferente o ponto de partida e os efeitos disso. E é exatamente o que o apóstolo Paulo aqui vai tratar nessa carta, nesse trecho. Irmãos, novamente, Paulo está escrevendo para uma igreja que corria perigo por causa de falsos ensinos. Não se sabe ao certo qual grupo religioso específico estava sendo trazido, ou estava trazendo perigos doutrinários e práticas à igreja dos Colossenses. Nós não sabemos exatamente que grupo é esse. Mas pelos assuntos que Paulo destaca na carta, fica claro que era algum tipo de segmento do judaísmo. Como é que a gente sabe disso? Porque a ênfase dos seus ensinamentos estava ligada às filosofias humanas. Veja aí capítulo 2, versículo 8. Cuidado que ninguém vos engrede com sua filosofia e vãs sutilezas, conforme a tradição dos homens, conforme o rudimento do mundo, e não segundo Cristo. Segundo, a circuncisão, mesmo capítulo 2, versículo 11. Terceiro, culto a anjos, capítulo 2, versículo 18. E as leis cerimoniais do calendário da dieta judaica, capítulo 2, versículo 16 e 21. Então dá para ter ideia contra qual grupo religioso Paulo aqui quer defender a igreja dos Colossenses. É um grupo de um segmento judaico, por todas essas indicações que Paulo faz aqui na carta. Então eles afirmavam que a crença e a observação de todas essas ordenanças, de toda essa liturgia religiosa, era necessário para a santidade, para a pureza e consequentemente para a salvação. É isso o ensinamento fundamental deles. Para que você seja santo, para que você seja puro e consequentemente a essa prática de santidade e de piedade, você então alcança a salvação. Então era necessário observar o calendário judaico, observar a dieta judaica, observar a circuncisão, um certo tipo de culto místico que eles adoravam a anjos. Isso era uma ênfase muito grande em alguns vertentes do judaísmo lá do primeiro século, enfatizavam muito a questão de anjos. Então era o tipo de judaísmo místico que estava influenciando a igreja dos Colossenses, contra a qual Paulo vai escrever essa carta a fim de proteger a igreja dos Colossenses e alinhar o seu pensamento de acordo com a sã doutrina. Então, irmãos, para combater esses falsos e perigosos ensinos, Paulo aponta para a graça de Deus revelada na suficiência da pessoa e obra de Cristo, por meio do qual somos reconciliados com Ele. Essa é a ênfase de Paulo aqui nesse texto. Apontar para a graça de Deus revelada na suficiência da pessoa e da obra de Jesus, através do qual, única e exclusivamente, é que nós somos reconciliados com Deus. E assim, dessa forma, irmãos, Paulo nos ensina 4 verdades a respeito da nossa reconciliação com Deus e dos seus frutos na vida dos já
reconciliado com Ele. Reconciliado com Ele. Então nós iremos ver hoje, rapidamente, vou tentar, 4 verdades a respeito da nossa reconciliação com Deus e dos frutos na vida daqueles que já foram reconciliados com Deus. Então Paulo vai falar aqui da reconciliação e dos frutos que decorrem dessa reconciliação com Deus, única e exclusivamente através da pessoa e da obra de Cristo, como Cristo sendo absolutamente suficiente para isso. Então, irmãos, a primeira verdade que eu quero ver com vocês é que a reconciliação com Deus é um ato operado pelo poder de Deus. Versículo 13 e 14, leiamos. Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a remissão dos pecados. A reconciliação com Deus é um ato operado pelo poder de Deus. Irmãos, a linguagem e a figura empregada aqui por Paulo é de guerra, é de batalha. Ele mostra a situação do homem natural, o qual está debaixo do poder e governo do império das trevas. Paulo faz questão de destacar essa realidade, a fim de mostrar que um homem em tal situação está completamente subjugado, indefeso, passivo, não tendo poder nenhum para mudar a sua lamentável situação, independentemente do que faça ou deixe de fazer. Até porque, irmão, tal homem, em tal situação, gosta de ser cidadão desse reino. Por quê? Porque todos os seus desejos carnais são sempre satisfeitos. Então o homem natural não está lutando contra o império das trevas, mas ele ignorantemente é escravo desse império e se deleita nisso, porque ele tem prazer no pecado. Ele vive deleitosamente encantado na feira das vaidades, de acordo com Giovanni, o livro Peregrino. A única esperança de tal homem ser liberto desse reino de trevas, de vaidades e enganos, é se um reino superior, um reino de amor e de verdade, que é de poder muito maior, venha e o liberte. E foi exatamente o que Deus fez, irmãos. Todos nós, cristãos, sabemos claramente que a nossa reconciliação com Deus não foi causada por nenhuma obra feita por nós ou mérito nosso, nem mesmo obras de cunho religioso, como é o caso de muitos, que já vivia certo tipo de vida religiosa em alguma outra religião, mas nós agora cristãos, que estamos na luz, salvos e reconciliados com Deus, sabemos muito bem que foi causado não por nenhuma dessas coisas, mas foi apesar de nós que Deus, com mão forte e braço estendido, nos libertou poderosa e soberanamente do reino das trevas, do qual todos nós estávamos escravizados. Foi Deus. Foi Deus que poderosa e soberanamente nos libertou e mudou a nossa situação, a nossa condição. Ele, Deus, nos introduziu ao reino de seu Filho e nos agraciou com o privilégio de sermos governados pelo seu Filho amado, conforme diz o versículo 14, no qual temos a remissão dos pecados. Neste Filho amado nós temos isso. Portanto, meus irmãos e amigos, a reconciliação do homem com Deus depende completamente da graça e atuação unilateral da soberania e do poder de Deus, não da nossa força, nem tampouco do nosso mérito. Irmãos, agora eu pergunto a vocês, à luz dessa gloriosa verdade, em resposta a esse ato gracioso de Deus em nosso favor, em ter Ele nos libertado do império das trevas e mudado a nossa horripilante situação, não deveríamos viver de modo digno deste Deus gracioso, a fim de frutificarmos em toda a tua obra? Não deveríamos, irmãos, buscar cada vez mais crescer no conhecimento do nosso Deus e de sua vontade, a fim de vivermos para o completo agrado do nosso Deus?
Deus? Não deveríamos, irmãos, nos alegrar nele, em constante manifestações de ações de graça, em reconhecimento que foi ele que nos tornou apto para gozarmos de todos os privilégios conquistados pelo seu Filho amado? Irmãos, como crentes libertos por Deus e pelo seu poder e graça, reconciliados com Ele, devemos viver para a glória dele. Aos não cristãos aqui presentes eu digo: não está em você o poder, a capacidade ou o mérito de mudarem a sua situação de escravo do império das trevas e serem salvos, perdoados e reconciliados com Deus. Não está em você esse poder. Vocês não têm méritos diante de Deus. Porque mortos não podem fazer nada. E essa é a situação e condição que a Bíblia descreve do homem natural: mortos. Portanto, mortos não podem fazer nada. Escravos como vocês são, só fazem a vontade de seu Senhor, o escravo, o pecado, o mundo e o diabo. Cegos não enxergam nem compreendem a vontade de Deus, que é decidida espiritualmente, e espiritualmente você está morto. Aquele que é natural do reino das trevas não se submete à lei do reino do qual ele se considera seu inimigo. Seus rituais e suas regras religiosas não têm poder nenhum contra o império maligno que lhe governa. Para você ser liberto do império das trevas e reconciliado com Deus, é necessário que Deus atue pelo seu glorioso poder e graça. E só assim você poderá desfrutar da verdadeira alegria, paz e amor que só o Filho amado do Pai, Jesus Cristo, pode proporcionar. Pois o poder para o desfrute e o privilégio de sua reconciliação com Deus está exclusivamente nele, em Cristo. Portanto, primeira verdade que nós aprendemos: a reconciliação com Deus é um ato do poder de Deus e não do seu. Segunda verdade: a reconciliação com Deus é fundamentada na pessoa e obra de Cristo. Versículo 15 a 20. Este é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste. E ele é a cabeça do corpo, da igreja. Ele é o princípio, o primogênito de entre os mortos, para em todas as coisas ter a primazia, porque aprove a Deus que nele residisse toda a plenitude, e que, havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele, reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. Irmãos, para que pecadores pudessem ser reconciliados com Deus, era necessário que as suas dívidas fossem completamente pagas, quitadas, a fim de que a culpa e a condenação que lhe era devida dessem lugar à completa remissão da culpa e condenação dos seus pecados. Paulo diz que é na pessoa e obra de Cristo, Filho do amor do Pai, que o pecador tem a libertação e a remissão dos pecados. Então, começando no verso 15, ele descreve quem é o Filho do amor do Pai e o que ele fez para reconciliar pecadores com Deus, com o objetivo de mostrar que a pessoa e obra de Jesus
é completamente suficiente para salvar pecadores, reconciliando-os com Deus. Ele diz que aquele no qual temos a redenção e a remissão do pecado é a imagem do Deus invisível. Capítulo 15, a parte A. Ele é o primogênito de toda criação. Ideia de primogênito aqui não é de ser o primeiro criado, porque Jesus não é criado, mas de ser o herdeiro e o meio através do qual todas as coisas foram criadas. É esse sentido que ele é o primogênito. Ele é o herdeiro de toda a criação. E o meio através do qual todas as coisas foram criadas. Diz ainda que ele é a causa primária na qual todas as coisas existem e dependem, como diz o versículo 17. Ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste. Ele é a cabeça, o líder, o chefe, o governo da igreja, conforme o versículo 18, a parte A. Ele é o princípio, o primogênito de entre os mortos, isto é, o primeiro que ressuscitou dentre os mortos para nunca mais morrer, pois ele venceu a morte e ela não tinha poder para detê-lo. Ele foi o sacrifício pelos pecadores e é o mediador na reconciliação entre Deus e esse mundo caído, conforme o versículo 20. Irmãos, é única e exclusivamente pelo que Cristo é e o que Ele fez pelo sangue da sua cruz, que este mundo caído está sendo reconciliado com Deus. Essa reconciliação foi possibilitada, garantida e está sendo efetuada em virtude do seu sacrifício, pois o derramar do sangue de Cristo foi o pagamento da dívida em favor dos quais ele morreu. A sua ressurreição foi o triunfo sobre os inimigos dos pecadores. Quais são? O pecado, a morte e o diabo. Bem como também foi a prova da aceitação do seu sacrifício em favor dos pecadores e a satisfação da justiça de Deus, garantindo assim, irmãos, a efetiva reconciliação de pecadores com Deus através da fé na pessoa e obra de Jesus Cristo, o Salvador. Meu querido amigo, a suficiência da natureza de um ser para ter verdadeira comunhão e desfrutar de um relacionamento pessoal com Deus é encontrado em Cristo. As obras e méritos necessários e suficientes para que o homem seja reconciliado com Deus e desfrute de verdadeira comunhão com Ele está em Cristo. Portanto, meus irmãos e amigos, não confiem em você mesmo, nem no que vocês fazem ou deixem de fazer. Não confie em algum tipo de liturgia de abstenção de comida ou bebida, como é costume no meio dos cristãos. Não confie na observância de nenhum calendário litúrgico, como também é costume no meio de algum cristão, dos meios cristãos, como sendo necessário por causa do agrado e da reconciliação com Deus, na salvação. Não confie em nenhum tipo de emoção ou sentimentos místicos, os quais são usados como pretexto de espiritualidade. Não confie nisso. Não confie em nenhuma dessas coisas como meio de agradar e muito menos de se reconciliar com Deus. Despoje-se de sua autojustiça e confie única e exclusivamente na pessoa e obra de Cristo, pois são completamente suficientes para você ser reconciliado com Deus. Cristo é suficiente para você ser reconciliado com Deus. É em virtude do que Ele é, como Paulo descreve aqui no verso 15 a 20, a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Paulo aqui está apontando para a sua divindade e a suficiência da sua pessoa. E é em virtude pelo que Ele fez, o sangue da sua cruz,
seu sacrifício em favor dos pecadores. É em virtude dele, é por meio dele, é através dele, pois ele é completamente suficiente para reconciliar e salvar o pobre pecador e remir-lo de todos os seus pecados. E não aquilo que você faz ou deixa de fazer. Portanto, despoje-se da sua autojustiça e confie única e exclusivamente na pessoa da obra de Cristo para a sua salvação e sua reconciliação com Deus. Em terceiro lugar, irmãos, agora Paulo vai apontar para um fruto, ou dois frutos, melhor dizendo, que decorre da nossa reconciliação com Deus. Então, nosso terceiro ponto é: a reconciliação com Deus anula a culpa e gera santidade. Versículo 21 e 22. E a vós outros também, que outrora eres estranhos e inimigos do entendimento pelas vossas obras malignas. Agora, porém, vos reconciliou no corpo de sua carne, mediante a sua morte, para apresentar-vos perante ele santos, inculpáveis e irrepreensíveis. A reconciliação com Deus anula a culpa e gera santidade. Irmãos, Paulo aponta para a condição dos irmãos de Colossos, antes deles serem reconciliados com Deus através do seu poder e da suficiência da mediação de Jesus Cristo, para mostrar que, independentemente de como viviam suas vidas, ainda que fossem vividas em algum tipo de liturgia religiosa, as suas obras só podiam ser qualificadas por obras malignas, pois eles eram estranhos e inimigos de Deus na mente e no coração. Todavia, quando vocês, diz o apóstolo Paulo, foram reconciliados com Deus em virtude da obra de Cristo, não suas, ele reconciliou vocês com o propósito de serem apresentados diante de sua presença como uma oferta, a qual precisa ser santa, pura, sem mácula, sem defeito e perfeita. Irmãos, dessa forma fica claro que a santidade ou piedade e a inculpabilidade diante de Deus decorre da nossa reconciliação com Ele e não ao contrário. Não praticamos nenhum tipo de exercício religioso, os quais consideramos exercícios piedosos e santos, para nos reconciliar com Deus. Mas primeiro, antes, somos reconciliados com Deus através da fé na suficiência da pessoa e obra de Cristo, e em decorrência disso, somos conduzidos a uma verdadeira santidade que não se resume apenas a atos de uma religiosidade externa, mas de uma vida que procede de uma piedade interna do coração. Somos inculpáveis, sem culpa diante de Deus, não pelo que fizemos ou fazemos, mas pelo que Cristo fez em nosso favor na cruz, pois Ele pagou a nossa dívida com o seu próprio sangue, morrendo pelos nossos pecados. Somos como oferta santa, pura, aceitável e perfeita diante de Deus, não por causa dos nossos atos religiosos, mas por decorrência da nossa reconciliação com Deus, através da fé na suficiência da pessoa e na obra de Jesus Cristo. Portanto, irmãos, a anulação da nossa culpa diante de Deus e a prática da verdadeira piedade são frutos da reconciliação com Ele por meio da fé na suficiência da obra expiatória de Cristo. Portanto, a reconciliação com Deus anula a culpa e gera santidade. Entenderam a ordem? Primeiro, reconciliação, e em decorrência dessa reconciliação, a anulação da nossa culpa e uma vida conduzida em santidade. A anulação da nossa culpa diante do trono de Deus
E o progresso numa vida de piedade e de santidade decorre, ou é o fruto da nossa reconciliação com Deus, não a causa dela, como é ensinada em todas as religiões de obra. Você faz isso, você cumpre aquilo, faça aquilo outro, se abstenha daquilo outro e você será reconciliado ou alcançará o favor de Deus. Não. O cristianismo bíblico, a anulação da nossa culpa, a produção de uma vida piedosa e santa, verdadeiramente que procede de um coração transformado, ela é fruto, ela é consequência, ela decorre da nossa reconciliação com Deus, única e exclusivamente através da pessoa e obra de Jesus Cristo, pois são completamente suficientes. Se você faz alguma coisa ou deixa de fazer com um propósito de ser salvo, você não entendeu o Evangelho. Se você faz algo, ou deixa de fazer, ou cumpre alguma liturgia religiosa, ou se abstém de alguma coisa, de alguma comida, de alguma bebida, ou observa algum dia santo, segundo o calendário cristão, com o objetivo ou com a finalidade de alcançar o favor salvífico de Deus, de ser salvo, de ser reconciliado, de ser justificado por Deus naquele grande último dia, você não entendeu o Evangelho. Porque tudo que é exigido no Evangelho bíblico é duas coisas: arrependimento e fé. E a obediência, pastor, é o fruto, não a causa da sua salvação. A causa é a graça de Deus. E que quando opera a salvação na vida do pecador, opera poderosa, graciosa, soberanamente, atuando pelo seu poder, salvando, perdoando e reconciliando o pecador consigo mesmo. Em virtude de quem Cristo é e daquilo que Ele fez naquela cruz em favor dos pecadores. E uma vez reconciliado, então você passa a frutificar em toda a boa obra, não para ser salvo, mas porque você já foi salvo através da fé em Cristo, em virtude da sua pessoa e da sua obra. E agora você responde ou expressa a sua gratidão e o seu amor a Deus por tudo que Ele já fez em seu favor na pessoa e na obra bendita de Jesus Cristo. Então, se você está fazendo alguma coisa, se você está deixando de fazer alguma coisa, com o objetivo, o propósito de ser salvo, você está indo pelo caminho errado. Volte. O caminho é do arrependimento, é do reconhecimento da sua imundícia diante de Deus, da sua incapacidade. Se arrependa, confesse, creia tão somente na pessoa e na obra bendita de Jesus Cristo, pois eles são suficientes. Cristo é suficiente. E a partir de então você passará a dar fruto da sua reconciliação. A sua culpa será completamente anulada. Por quê? Porque Cristo já assumiu ela e já pagou o preço por ela naquela cruz. Você será completamente purificado. Por quê? Porque você já está coberto e limpo no sangue de Cristo, sem culpa. Considerado diante de Deus como sendo alguém completamente perfeito, sem mácula, sem defeito, completamente justo e reto, não pelos seus méritos, mas pelos méritos de Cristo e pela justiça dele, que é imputada na vida de todo aquele que crê. Quarto ponto, para nós terminarmos: a reconciliação com Deus é evidenciada e confirmada
pela permanência e firmeza na fé. Mas um fruto. Fruto da reconciliação. Qual? Permanência na fé, firmeza na caminhada. Versículo 23, para nós terminarmos. Se é que permaneceis na fé, alicerçados e firmes, não vos deixando afastar da esperança do Evangelho que ouviste e que foi pregado a toda criatura debaixo do céu, e do qual eu, Paulo, me tornei ministro. Mas o fruto da sua reconciliação com Deus, firmeza, permanência, continuidade na fé. Nas verdades bíblicas, a doutrina dos apóstolos, na verdade de Deus, não abrindo mão, nem abandonando, nem se desviando dela, não voltando para a sua antiga vida, não se lançando novamente na lama do pecado como um porco, mas permanecendo firme, alicerçado, como essa estrutura aqui de parede. Por que você acha que ela permanece de pé? Por conta dos alicerces que a sustentam. É a base. Forte, concreto, rocha. As paredes continuam de pé. Assim também nós. Será evidenciado a nossa reconciliação com Deus, pela nossa permanência na doutrina, pela nossa frutificação em toda boa obra, pelo nosso crescimento em santidade, pela manifestação e o exalar do bom perfume de Cristo. Permanecendo nisso, mantendo-se firme e alicerçado na fé, nisto, nessa verdade, na piedade genuína e verdadeira que decorre do coração transformado, regenerado, salvo, evidenciar a nossa reconciliação. Caso contrário, não. E é triste dizer, mas a dura realidade é que as pessoas na igreja já caíram pelo caminho e sequer perceberam. Muitas pessoas na igreja já abandonaram a sua fé faz tempo. Até continua consentindo com a doutrina, mas a sua vida não corresponde com isso. É a condicional que Paulo coloca aqui, não é? Se é que, logo no começo do versículo, se é que permaneceis na fé, alicerçados e firmes, não vos deixando afastar da esperança do Evangelho, que ouviste e que foi pregado a toda criatura debaixo do céu. Vocês são e permanecerão reconciliados se a evidência na vida de vocês é de permanência, é de constância, é de não afastamento, é de não abandono, tanto da doutrina quanto da piedade. Porque uma coisa está ligada à outra, não é separado. Doutrina e piedade, doutrina e vida, que vai exatamente testemunhar, ratificar o que eu creio. A minha vida será manifestada nisso. Mas a realidade é que muitas pessoas dentro da igreja já têm caído faz tempo e não perceberam. Já têm abandonado faz tempo. Já têm sido afastado da esperança do Evangelho faz tempo. E finge que está tudo bem. E finge que é salvo. E professa que é. E diz que está tudo bem. E sou salvo, e sou reconciliado, e sou justificado, e sou uma nova criatura, quando a sua vida diz algo completamente diferente. Não se engane.
Deus não se deixa escarnecer. É por isso que em Mateus 7, Jesus vai mostrar o espanto de algumas pessoas cristãs, religiosas. Senhor, Senhor, não pregamos nós em Teu nome? Em Teu nome, Senhor, não expulsamos muitos demônios e não fizemos muita maravilha? Onde é que estava repousando a confiança e a esperança destes? Nos seus feitos, nas suas obras, naquilo que faziam. E a resposta de Cristo é: aparte-se de mim, que eu não conheço vocês, vós que praticam a iniquidade. Vocês até professam a fé, a doutrina. Vocês até que são ativos em fazer algumas coisas religiosas, cumprir alguma liturgia religiosa, mas as suas vidas não correspondem com aquilo que vocês professam. Aparte-se de mim, maldito. Não conheço você. Muitas pessoas assim. Essas perguntas serão as perguntas de muitas pessoas dentro da igreja naquele grande dia. Senhor, Senhor, eu fiz isso, eu fiz aquilo outro, eu agi dessa forma, eu me abstive disso. Você nunca me conheceu e você nunca confiou em mim. Eu nunca fui suficiente para você. Tudo que eu já fiz pelos pecadores, nunca você considerou suficiente para você. E continuou, ainda que religiosamente, a confiar nos seus próprios feitos. Aparte-se de mim. Você que me rejeitou e me negou a vida toda, enquanto com os lábios professavam que me conhecia. Essa é a dura realidade que as pessoas têm hoje. Então a reconciliação com Deus é evidenciada e confirmada pela permanência e firmeza na fé. Irmãos, concluo resumindo as 4 verdades que nós aprendemos a respeito desse texto, a respeito da nossa reconciliação com Deus e os frutos que decorrem dela. A reconciliação com Deus é um ato operado pelo poder de Deus e não pelo nosso. A reconciliação com Deus é fundamentada na pessoa e na obra de Cristo e não nas nossas obras, nem na nossa pessoa. A reconciliação com Deus anula a culpa e gera santidade. Existe isso em você? A sua culpa não é anulada por aquilo que você faz, por seus sacrifícios, as suas penitências, não. E por aquilo que Ele fez na cruz, suficiente. Existe santidade na sua vida? Existe uma verdadeira piedade na sua vida? Você tem crescido nisso cada vez mais? É a consequência do efeito da reconciliação. Se não há, é porque não houve a outra. Quarto e último, a reconciliação com Deus é evidenciada e confirmada pela permanência de Deus na fé. Você permanece na doutrina e na piedade? Não apenas na doutrina, mas também na piedade. Você continua na verdade? E que essa verdade tem conduzido a sua vida? Tem guiado você? É em virtude dela que você tem vivido? É de acordo com ela que você tem amoldado a sua vida? E que existem frutos contundentes que dão prova da sua fé? Se não, convido você nesta noite a confiar única e exclusivamente na pessoa e na obra de Jesus. Confie nele, meu amigo. Lance-se aos seus pés. Abandone tudo que você tem ou faz ou deixa de fazer e confie única e exclusivamente na pessoa e na obra de Jesus. Creia nele.
deposite toda a sua fé, esperança e confiança somente em Cristo Jesus, pois Ele é completamente suficiente para reconciliar pecadores com Deus. Amém. Vamos abrir a palavra de Deus?